essa pregação porque não estamos transmitindo por internet, né? Mas aí vai depois ficar o vídeo, por se você quiser depois compartilhar. A ideia é essa, né? Que as pregações fiquem na internet, e aí se você conhece alguém que você acha que poderia ajudar aquela pregação, é só procurar aí na internet e compartilhar com as pessoas. Então eu vou ficar bem quietinho aqui para conseguir gravar. E aí, então, eu queria que vocês tenham suas Bíblias na mão, né? Vamos falar daqui a pouco, vamos entrar no texto. Mas eu queria partir hoje, né, dizendo uma coisa aqui. Se nós acreditamos que Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança, que é o que a Bíblia diz, então nós temos que nos posicionar na verdade bíblica de que somos seres sociais. Por quê? Porque Deus é eternamente social. Pai, Filho, Espírito. Eles, a Trindade, são uma sociedade eterna, permanente, né? E ela está aí antes de nós, eternamente antes de nós, né? E foram eles, foi Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quem criou todas as coisas, né? Então nós temos que nos posicionar naquela verdade bíblica, né? De que Deus nos fez sociais. E para compreender qualquer coisa que Deus criou, nós temos que entendê-la em 3 momentos do que eu vou chamar aqui a história de Deus. Se nós pegarmos nossas Bíblias em Gênesis, é bem assim específico como nós traz o Moisés está nos falando que essa história que está aqui nesse livro é a história de Deus. Então, para compreender qualquer coisa que Deus criou, nós temos que entendê-la em 3 momentos da história de Deus. O primeiro momento é a criação. É o primeiro momento onde tudo era bom, tudo era perfeito, harmonioso, e tudo isso era para a glória de Deus, né? Estava tudo certinho no Éden. Aí naquele lugar, naquele minuto em que Adão e Eva simplesmente usaram a liberdade que eles tinham, né, para se opor a Deus. Eles usaram aquela liberdade para recusar Deus e recusar ter um relacionamento com Deus. A Bíblia fala isso, que o homem e a mulher tentaram se esconder de Deus, né? E é nesse momento, o momento que eles se separam da fonte da vida, acabam distorcendo tudo o que Deus criou. E nesse momento vamos chamar de queda. Então a queda é o que Deus fez bem, mas por causa do nosso pecado nós sempre vamos estragar. Deus criou tudo perfeito, bom, harmonioso, mas por causa do pecado, da queda, sempre nós vamos estragar as coisas boas de Deus, né? E não temos muito a fazer, né? Porque nós nascemos naquela condição, recusando Deus e distorcendo tudo o que é bom, né? E aí, lamentavelmente, a nossa sociedade é um reflexo da nossa queda, a nossa sociedade. É bem assim, quando nós olhamos para o mundo nós estamos vivendo hoje, né, podemos perceber aquilo, né? De manhã eu falava com a igreja e perguntava se tinha conseguido conhecer a notícia
do Juan, um moleque de 9 anos, que foi morto, né? Realmente ele foi assassinado pela mãe, com a namorada dela, e não simplesmente mataram o moleque, eles também desquartijaram ele, né? Queimaram, tentaram fazer desaparecer o corpo dele. Só que aquela história é muito mais terrível, porque durante um ano, aquelas duas mulheres, né, aquele casal de mulheres, né, fazia um atendimento para o moleque Juan, porque elas tinham cortado o pênis dele para fazer dele uma mulher. Fizeram tipo uma cirurgia, né? Só que eles são médicos, né? Então, olha para a nossa sociedade. Isso foi aqui no Brasil, né? Foi aqui no Brasil. Foi no Distrito Federal. A mídia não fala muito do esquema, né? Mas essa é a nossa sociedade. Nós estamos vivendo nesse tempo, né? Então, uma das coisas, né, que manifesta a profundidade da depravação de nosso pecado é justamente como nós relacionamos com as pessoas. Porque Deus nos criou para se relacionar conosco. E por causa de que Ele nos criou a imagem dele, então nós conseguimos nos relacionar com as outras pessoas. Mas é aí onde o negócio começa a ficar feio. Porque nós temos algumas ideias distorcidas do que é realmente um relacionamento. Nesse mundo, em vez de usar coisas e amar pessoas, estamos amando coisas e usando pessoas para o nosso próprio benefício. Isso você pode conseguir ver no trabalho, né? No colégio, na escola, os vizinhos, e na igreja também, né? Na igreja também. Eu queria tomar um exemplo aqui de como nós usamos pessoas, né? Usamos pessoas já no extremo, né? A indústria da pornografia, por exemplo, e do tráfico de pessoas, anualmente, aquela indústria gera 345 milhões de reais no mundo inteiro. São pessoas que são, usadas como escravos, a escravidão moderna, principalmente na indústria da textil, né? Principalmente em países como Índia, na China, né? E aqui na América Latina já apareceram algumas pessoas que estão trabalhando como escravos em algumas indústrias aqui em nosso continente. No Brasil já aconteceram algumas notícias a respeito disso. E no meu país, no ano passado também, um homem que trazia famílias inteiras da Síria, só que eles não informavam nada e colocaram a trabalhar famílias inteiras em escravidão para benefício, no caso da indústria, benefício econômico, dinheiro, né? Lamentavelmente nós vivemos numa era de consumo. Semana passada já o Jedi falou bastante daquilo. Nesta era todo mundo consome, né? E olha, não é que consumir seja ruim. O Jedi falou certinho aquilo semana passada. Não é que consumir seja ruim. Nós precisamos de consumir alimentos, né? Agora eu estou consumindo água aqui, né? Eu já consumi computador, a roupa que estou vestindo. Nós precisamos de consumir. Consumir não é um assunto ruim mesmo, assim, por consumir. O problema é quando o consumo vira a nossa fonte de aprovação. Quando o consumo vira a nossa fonte de vida, fonte de consolo, de paz, que são coisas
que só Deus pode nos dar. Mas nós vamos por trás do consumo para ter aquelas coisas. O problema, então, é quando consumir vira Deus. Né? E no momento que vira Deus, consumismo se transforma na religião universal. Pensa aí um pouco. Nós temos hoje ateus consumistas. Nós temos budistas consumistas. Nós temos muçulmanos consumistas. Nós temos cristãos consumistas. Mesmo aqui no Brasil, você vai conseguir achar espírita consumista, né? Crente consumista. Né? Todo mundo vira consumista. Todo mundo consome a mais, o que o Jedi falou semana passada. Com isso, então, finalmente nós podemos ver que ninguém se salva dessa situação. E por que eu estou falando de consumo para falar de nossa vida afetiva e sexual? Porque tem muito a ver. Né? E que vou explicar por quê. Quando os arqueólogos eles conseguem encontrar ruínas de antigas civilizações, o primeiro que eles procuram são as construções mais grandes daquele lugar. Né? Geralmente são os templos. E na medida que eles conseguem achar aqueles prédios grandes, que geralmente são os templos, eles conseguem entender a religião daquela civilização. Né? E quando eles conhecem um pouco daquilo, então eles conseguem entender a estrutura social, a estrutura política e a estrutura econômica. Então, vai comigo aqui. A forma, a maneira que nós adoramos determina o Deus que adoramos. Isso é uma realidade. E aqui é a Bíblia que fala isso. Né? Nós vamos ser conhecidos pela maneira que nós adoramos a Deus. Aí então, por exemplo, tem um pregador do século passado que ele faz a seguinte pergunta. Ele fala o seguinte: me mostra qual são suas músicas e eu vou te falar qual é Deus que você adora. Porque dá para saber. Né? Aí umas músicas muito emotivas e muito sentimentais e tal, é um Deus fraco. É um Deus muito fraco. Nós esquecemos muitas vezes do nosso Deus onipotente, grande, como estávamos cantando agora, né? Digno de louvor, né? E ficamos aqui com um Deus pequeno, só aqui de nosso lado, esquecemos a totalidade de Deus, né? É por isso que aqui o pessoal de louvor sempre tenta olhar bem o que estamos cantando, porque não é simplesmente cantar por cantar. Nós precisamos adorar a Deus como Deus pede. Ele já fala na Bíblia como Ele precisa ser adorado, né? Então, estamos falando aqui da arqueologia. Ela consegue nos mostrar o Deus que nós amamos e o Deus que nós adoramos. Aí então, pense comigo. Quais são os prédios hoje, século 21, os prédios mais grandes em nossas cidades? Quais são os prédios que conseguem reunir a maior quantidade de pessoas no mesmo tempo? Alguém? O shopping. Isso é uma amostra de que o consumo é o Deus desse século. Que o Jedi já falou a semana passada. Shopping, isso é tão real que nós nem trocamos o dia de culto. Domingo é o dia que mais visitas tem no shopping. E assim, adoramos familiarmente. Ensinamos nossos filhos a adorar o consumo, né?
Aí fazemos sacrifícios, vamos e compramos. Muitas vezes nem precisamos que vamos comprar, mas compramos igual, né? Porque não pode sair do templo sem fazer uma oferta, né? E aí voltamos para casa com a sensação de que voltamos abençoados, felizes. Por quê? Porque compramos. Como o Judá falou, muitas vezes sem precisar aquilo que compramos, né? E se você pensa um pouco mais, o esquema de consumismo, né, até tem seu próprio Espírito Santo. O consolo do cartão de crédito. Você não pode comprar? Não se preocupe. Aí tem o cartão. Vai e compra igual. Para sentir satisfação em aquilo que você não precisa. Lamentavelmente, essa realidade atingiu as relações entre as pessoas, como já falei. Quando Deus criou, aí na criação, né, a nossa vida afetiva e sexual, Ele as criou como relações de aliança. É isso que nós conseguimos ver na Bíblia. E que significa que sejam de aliança? É bem simples. Que não são relações de consumo. Deixa eu explicar, tá bom? Numa relação de consumo, o objetivo é a satisfação pessoal, a minha própria satisfação, né? Aí você encontra o que realmente estava procurando, né? Aí você vai visitando loja por loja, né? Você está precisando de sapato, aí você vai em outra que você gosta, aí vai, vê o preço, vai para outra, vê o preço também lá, mas aí você fica apaixonado ou apaixonado por um sapato. No caso dos homens, a maioria é apaixonado por tênis. Aí você fala, esse aqui é o que eu quero, esse aqui que eu gosto. E então você vai fazer um investimento de dinheiro para comprar. Tudo bem, né? Só que aí, né, as relações de consumo fazem o seguinte: aí você vai ver o sapato, gosta, pergunta se tem para você. Aí você pergunta para a dependente: tem esse sapato aqui em, sei lá, 37? E não tem não. Tem 36. Mas ele é grande, né? E pode dar um pouquinho mais, assim, né? Aí você vai e compra, né? E fala assim, chega em casa, coloca o pé dentro do sapato novamente e pensa assim: não deveria ter comprado, deveria ter esperado. Aí você vai e troca, não é? Mas não sempre você acaba comprando o que você queria. E aí não fica feliz. E tem mais os sapatos aí sem usar em casa. As nossas vidas afetivas, principalmente, estão indo por aquele caminho. E é aí que o problema começa. É aí que a nossa vida afetiva e sexual começa a se distorcer. Porque nós pegamos um assunto que era para fazer uma aliança e trocamos por consumo. No consumo, você faz um tipo de investimento, de pagamento, e a retribuição deve ser proporcional. Você não vai pagar. Você pensa assim, isso aqui não é o valor que está me cobrando. Né? Por quê? Porque o pagamento tem que ser, o retorno, né, de satisfação, que quiser, tem que ser proporcional ao pagamento que você está fazendo. Né? Aí então, quando você acha que o investimento que você está fazendo aí é maior que o retorno de satisfação, então você vai procurar um outro fornecedor, vai para outra loja, né? E no caso de achar um fornecedor, uma outra loja mais barata,
recebendo dela a mesma qualidade da outra que está cobrando mais caro, o que faz você? Troca. Vai para o lugar que é mais barato. Não se importa com o relacionamento já estabelecido com aquele lugar. Porque mais importante é a bolsa, mais do que relacionamento. Não há fidelidade, não há compromisso nenhum. Por quê? Porque é uma relação de consumo. O problema é que nós estamos aplicando o mesmo critério com pessoas. Não gostei do meu marido, troca. Não gostei da minha mulher, troca. E olha, eu não estou fazendo aqui, eu não sou falando juízo contra de ninguém. Simplesmente estou trazendo para cada um de nós como que o nosso mundo está funcionando hoje. Uma vez perguntaram para um idoso, ele estava com a esposa dele, né? Eles tinham 60 anos de casamento. Aí perguntaram para eles, e aí, como se faz, né? Para ter 60 anos de casamento. Aí ele olhou para a mulher dele, e aí ele falou assim, eu nasci em uma era que se alguma coisa estragava, a gente tinha que arrumar. E isso eu fiz com o meu matrimônio. A cada vez que não dava certo, eu consertava. E é por isso que agora eu estou fazendo 65 anos, ou 60 anos de casamento. Nossa sociedade hoje, alguma coisa estraga e vai comprar outra. Então, olha como que a cosmovisão pega forte em nossas vidas, né? Nosso coração e nossa natureza pecadora gosta das relações de consumo por dois motivos. Não é necessário se entregar. Não é necessário. Não há compromisso. E segunda coisa, não é necessário renunciar à satisfação pessoal, à autossatisfação. E não é assim nas relações de aliança. Aí eu coloquei um exemplo de manhã, que é um exemplo com uma mãe quando tem um filho. Né? Quando o filho é um neném, nasceu, sei lá, ontem, né? O neném, a vida da mãe está em torno do neném. Né? Aquilo é uma relação de aliança. Por quê? Porque o investimento é muito alto. Você tem que deixar de dormir, você está aí o tempo todo do lado do neném, né? Tem que satisfazer a outra pessoa, não tem jeito, você não vai conseguir se satisfazer. Você tem que estar para o seu filho, ou sua filha, e o retorno não existe. Você simplesmente dá, se entrega. E não está recebendo, por aí, um sorriso e a gente já está, beleza, né? Mas não sei se vocês estão conseguindo entender como que funciona. A aliança é um assunto que vai pedir de você, sempre. Relação de consumo, não se importa com relacionamento, não se importa com compromisso, não se importa com nada. E aí agora vamos ir na Bíblia, a mais importante relação afetiva criada por Deus é o matrimônio. Bem cedo na história de Deus, Deus criou o matrimônio. Nós conseguimos ver aí em Gênesis como que Deus fez, né? E a partir do matrimônio, então nós vamos entender como que são os outros relacionamentos, tá bom? Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Efésios 5, 22. Porque aqui nós vamos começar a ver
que na história de Deus, aquilo que eu falei, criação, queda, necessariamente nós temos que falar da redenção. E a redenção é aquilo que Deus mesmo fez em Cristo Jesus, né? E Ele quem redime a nossa história, a tua história. Ele que faz a redenção de sua vida afetiva e sexual. Não temos outra alternativa, tá? Então vamos aí em Efésios capítulo 5, versículo 22, vamos ler até o 31. Diz a palavra do Senhor: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja se sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Vós, maridos, amai vós a mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E neste texto nós temos a base da resposta bíblica para o inimigo da alma e nessa situação. Quando nós estamos amando coisas e usando pessoas, quando nós estamos tendo relacionamentos de consumo com as pessoas e não estamos tendo relações de aliança. Esse texto aqui, onde nós conseguimos ver a resposta bíblica. E qual que é essa resposta bíblica? As relações de aliança. São as relações de aliança as que Deus deixou para a gente. Como nós podemos construir uma relação de aliança? Quero repetir novamente aqui. A mais importante relação afetiva, e onde o sexo é apreciado no seu máximo potencial. No máximo potencial é no matrimônio e dentro do casamento. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele divide a relação de aliança matrimonial em três partes. Primeiro, as mulheres. Vocês conseguiram ver, né? Ele fala mulheres. Sim, ele fala mulher. Quando o apóstolo Paulo diz, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, ele está pedindo uma das coisas mais difíceis à mulher: se submeter. E não é um assunto que eu estou falando aqui. A Bíblia mostra aquilo. Lá, no começo da história de Deus, na criação, no Éden, era para o homem e a mulher ser iguais, com diferentes funções, mas iguais. A Bíblia fala isso, né? Que criou o homem e mulher. E quando Deus criou o homem e a mulher iguais,
Aí chegou Satanás e enganou a mulher, dizendo para ela: vá em contra da sua autoridade. E quem era a autoridade? Se Adão e Eva eram iguais? Deus. Vá em contra de sua autoridade. A autoridade aí era Deus. Porque homem e mulher eram iguais. Cada um em sua função, mas iguais diante de Deus. O que fala a mulher? Fala assim: come essa fruta aqui, você vai ser igual a seu marido? O que diz Satanás para a mulher? Come essa fruta aqui e você vai se tornar igual a Deus. Satanás enganou a mulher, colocando nela a insatisfação de não ser igual a Deus. Não é por acaso que o último mandamento é não cobiçar. Porque a cobiça gerou que o homem e a mulher não estivessem satisfeitos com o que Deus tinha lhes dado, que era tudo. Então, pedir para a mulher se submeter vai em contra da natureza pecadora das mulheres. Aí, a consequência daquilo nós podemos ler em Gênesis capítulo 3. Quando Deus disse para a mulher: você vai desejar controlar o seu marido, mas ele vai te dominar. É uma consequência do pecado. É uma consequência maldita do pecado. Porque era para ser iguais. Então, Paulo está pedindo um negócio difícil. Não é fácil não. Por quê? Porque a mulher vai ter que se entregar e confiar em outra pessoa, que não é ela mesma. É por isso que é difícil. Mas aí, o apóstolo Paulo diz algo que muitas vezes não é percebido. Olha aí, o marido diz: é cabeça. Aí todos os homens aqui, cabeça, né? Aí, nossa, mandamos e tal. Para aí um pouco, né? O marido é cabeça, como Cristo é cabeça da igreja. O problema aqui, para os homens, e que finalmente dá um problema para as mulheres, é que Jesus se tornou cabeça da igreja só depois de fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Só depois de que ele cumpriu tudo que ele tinha que fazer, Jesus Cristo. A Bíblia diz, aí em Mateus capítulo 28, toda a potestade me foi dada. Agora vai. Agora sou a cabeça da igreja, totalmente, aos olhos de você. Eternamente ele já era, né? Mas ele cumpriu tudo certinho, trabalhou. Mesma coisa com Adão. Se nós olharmos para o Gênesis, Deus não deu uma mulher para Adão até depois de Adão trabalhar, ser capaz de se entregar por outro, né? E ser responsável, ser um homem responsável. Aí, mulheres que ainda não se casaram, se o homem que está aí te devolvendo os hormônios por dentro não é uma pessoa que nem sabe lavar a roupa dele, né? Que, como eu falei de manhã, que queima até a água para ferver, aí está fervendo água, queimar, o cara estraga tudo. Não é para caçar. Porque se ele não é cabeça da própria vida, você não pode se entregar a um descabezado. Alguém que não consegue ser cabeça. Porque a aliança, biblicamente, a aliança é feita com o homem. E não com o moleque de barba. Aí então muitos
casamentos acabam mal. Por quê? Porque o homem está por trás de uma segunda mãe e não de uma esposa, não de uma mulher. Segunda coisa que fala o apóstolo Paulo, fala para os homens. Paulo também está pedindo para os homens uma das coisas mais difíceis para um homem: amar alguém que não seja ele mesmo. Como que os homens amam a si mesmos? O homem sempre tem alguma maneira de poder amar a si mesmo. Estou cansado, vou deitar aqui, fazer nada. Mas amor, temos que comer. Já falei, estou cansado. Eu vou descansar. Uma maneira de se amar. A sua esposa também está cansada? Vou ver jogo aí, de, Corinthians com Palmeiras. E aí faz nada, e fica aí, se amando. Uma das coisas mais difíceis para um homem é amar a uma outra pessoa que não seja ele mesmo. Com os filhos acontece muito. A mulher tem aquela questão, que é por causa da natureza da mulher, ela consegue andar com o neném 9 meses antes. O homem só conhece o filho quando ele nasce. E aí, no momento que você tem um filho na mão, você pega assim e fala: o que eu faço com isso aqui? O que eu faço com esse um ser humano? Que coisa aqui? E aí começa uma relação. É bem difícil para um homem começar uma relação com os filhos antes de ver, porque o homem é visual. O homem tudo entra pelos olhos. Olha esse carro lindo aí, olhos. Olha essa moto aí, olhos. Ele precisa de assistir o jogo. Já não é simplesmente ligar a rádio e ouvir. Não, ele tem que ir em HD. Com 70 câmeras em todo lado aí para ver. O pênalti, sei lá. O homem é assim. E Paulo está pedindo para o homem amar alguém que não é ele. Então aí, amar como Cristo amou a igreja significa se entregar totalmente e deixar de lado a autossatisfação. Uma relação de aliança só é possível quando eu dou sem esperar retorno nenhum. Isso é uma relação de aliança. É entregar e não esperar retorno nenhum. Aí é difícil, né? Porque nós sempre estamos querendo alguma coisa para nós. Mas não é o que o apóstolo Paulo está falando. Uma relação de aliança, então, é possível só se eu dou sem esperar nada em troca. Se não somos capazes de entregar sem esperar nada em troca, então nós estamos amando como Cristo amou a igreja, porque Cristo fez aquilo. Cristo se entregou sem esperar nada em retorno. Ele se entregou simplesmente por amor. E ele sabia que a igreja que ele estava trazendo para ele ia ser falha. Santificai-vos. E ela não consegue. Para de pecar. E aí estamos pecando. Jesus sabia disso. Mesmo assim, ele se entregou. E isso que o apóstolo Paulo está pedindo para os homens. Então, se ele se entregou daquela maneira, olha o texto aí, se entregou para quê? Para que a esposa dele, a igreja, seja vista gloriosa, sem mácula, nem ruga. Ou seja, se você quer ver a sua esposa linda, maravilhosa, que todo mundo faz assim, sua esposa está linda, né? Então, meu amigo, vai lá e se entrega por ela. Você gosta da sua mulher com as mãos assim, suaves, né? Que ela vai por perto de você, pega aqui e fala: meu amor, tudo bem?
e aquelas mãos assim, isso é muito trabalho para creme nas mãos. Porque trabalhar estraga as mãos, o detergente estraga a mão. Olha o que eu estou falando. Né? Então, se você quer a sua esposa maravilhosa, linda, então você tem que fazer muita coisa. Aí está o marido, né? Amor, 5 minutos vamos sair para a igreja. Ixi, aí começa o problema, né? E você, homem, fica chato com a sua esposa, porque ela te fala assim, 10 minutinhos, já estou aí. São 15, são 20. E aí você depois fala para ela, amor, 10 minutos, 10 minutos. Todo mundo sabe quanto que é 10 minutos. E aí você coloca mais peso na esposa, porque ela, antes de se arrumar, ela deixou a casa certinha. Só que você, se é igual do que eu, é burro mesmo. E não consigo ver essas coisas. Mas se nós queremos que nossas esposas entrem na igreja com a disposição de adorar a Deus, se passar por nenhuma situação em casa, então vai e faça você o que sua esposa faz. Vai você na louça do almoço. Vai no banheiro. Ai, vou ficar cansado. É a ideia. É você ficar cansado, não a sua esposa. É você se entregar como Cristo se entregou por sua esposa. Para quê? Para que a esposa seja vista maravilhosa. Fala glorioso. Então, meu amigo, então, meu irmão, você quer que sua esposa assim, seja linda por mágica? Não. Faça a sua parte, meu amigo. Eu te convido a fazer parte disso. É a sua casa, meu irmão. Não é a casa de sua esposa que você está ajudando, não. É sua casa, também é sua responsabilidade. Isso é uma relação de aliança. A esposa se levantando da mesa, pegando os pratos, e você fala assim, amor, fica aí, descansa, eu faço. Provavelmente você faz, né? Parabéns, que bom que você seja assim. Se você não faz, comece a praticar. Porque isso faria isso e muito mais. Aí faria tudo, com certeza. Aí está você, né? Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Nova pergunta para os homens aqui. Amigo, você ama sua esposa? Não tem quem me responder, né? Você ama sua esposa? Então, por que coloca mais peso no coração dela? Como assim? Eu nunca vi Jesus dizer para a sua esposa, a igreja, que a sua mãe cozinha melhor do que ela. Isso, meu amigo, atinge o coração de sua esposa. Provavelmente você nem percebe. Você já casou. Isso aqui também é para quem vai casar. Não espere que sua mulher seja sua segunda mãe. Ela é sua esposa. É uma outra mulher. É uma outra vida. Né? Não é reflexo de sua mãe. Não. Se sua esposa cozinha do jeito dela, que bom. Aprenda a apreciar isso. Eu nunca vi Jesus dizer para sua esposa que outra mulher é mais linda do que ela. Jamais vi Jesus fazer isso. Jamais vi Jesus falar assim, olha, muçulmana, bonita. Eu nunca vi Jesus dizer para sua esposa,
olha, você está gorda, você está feia. Eu nunca vi Jesus falar isso para a sua igreja, para a sua esposa. Pelo contrário, sabendo ele como a igreja é, ele diz: eu te amo, você é a menina dos meus olhos. Eu não tenho olhos para ninguém. Amigos, temos muito de que nos arrepender, porque nós estamos usando as nossas esposas e amando as nossas coisas. O chamado de Deus sempre vai ser ao arrependimento. Sempre. Jesus começou o ministério dele falando assim: arrependei-vos. E a última coisa, quando estou fechando, o apóstolo fala de que a relação de aliança realmente funciona quando nós deixamos de ser servidos para servir. Quando deixamos pai e mãe, estamos deixando de receber para nos comprometer a entregar para o benefício do outro. Vocês conseguem ver isso aí? Deixará o homem, estou aqui lendo. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Amigos, irmãos, irmãs, em uma nova história que está começando quando um casal se casa, está em matrimônio. É uma história totalmente diferente. Deixa a tua história em casa. Você já não vai ser servido, você tem que servir agora. Isso que o apóstolo Paulo está falando, que é uma chave da relação de aliança. Porque na medida que eu dou, se esperar nada em troca, então vou receber a verdadeira satisfação. E é a Bíblia que diz isso. É o verdadeiro significado de que há maior felicidade em dar do que... Isso não é uma ideia isolada da Bíblia. Somos chamados a servir ao outro, não a nós mesmos. Queridos amigos e irmãos, dar sem esperar nada em troca é realmente contracultural. Porque esse mundo aqui sempre vai lá esperando alguma coisa em troca. Amar do jeito que Cristo amou a igreja é contracultural. E é a resposta cristã para o inimigo da alma na questão de nossa vida afetiva e sexual. Porque vamos parar de usar pessoas e vamos começar a amá-las como Deus exige nós fazer. Meus amigos, a mesma coisa. A Bíblia diz que um amigo verdadeiro é como um irmão. Está falando de um irmão de sangue, de uma aliança. Então, não fale que tem amigos quando realmente você não é amigo. Não fale que você tem amigo quando se esperar alguma coisa em troca de seus amigos. Não use pessoas dizendo que são os seus amigos quando realmente eles não são, porque você está esperando alguma coisa. Então, meus amigos, meus irmãos, você quer ter uma relação de aliança com seus amigos? Olhe para Cristo, porque Ele já fez e nós podemos aprender dele. Você quer ter uma relação de aliança no seu namoro? Case primeiro, depois olhe para Cristo, porque Ele já fez por você. Você quer ter uma relação de aliança com o seu cônjuge? Então olhe para Cristo, porque Cristo já fez o trabalho de ter uma relação de aliança com a esposa dele, que é a igreja. Cristo é o centro de nossas motivações. Vamos conseguir mudar isso aqui só se nós mirarmos para a cruz, só se nós mirarmos para Cristo.
Porque nós hoje temos muito de que nós arrepender. Mas Cristo já fez. E Cristo está oferecendo somente a possibilidade de arrumar tudo que você fez todo. Porque Ele já fez. Vamos orar. Pai, obrigado por a Sua palavra, primeiramente.